Bom, gente, devido à grande procura depois do nosso último vídeo, que a gente bombou na internet, o pessoal agora está perguntando sobre os métodos de emagrecimento. E agora, novamente, eu estou aqui com o Dr. Mauro Giacomo, que é um dos pouquíssimos médicos, né, que faz esse tipo de procedimento aqui no Brasil, que é um procedimento novo, que é a tal da endossutura gástrica. Falei certo? Certinho. Pois é, doutor Mauro, mais uma vez, bem-vindo. A gente vai falar um pouquinho para o pessoal, explicar essas dúvidas. O que é, afinal de contas, é a endossutura gástrica? A endossutura gástrica, Michele, é uma técnica de emagrecimento por endoscopia que vem sendo desenvolvida nos últimos 10 anos no mundo inteiro. Hoje já é uma técnica totalmente estabelecida, aprovada, inclusive no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e com ótimos resultados em mais de 5 mil pacientes. No Brasil já foram realizados mais de 500 casos com sucesso, sem complicações. Basicamente, nós vamos exibir um vídeo e explicar o que é, mas a gente vai dizer que é uma redução do tamanho e do volume que cabe dentro do estômago, assim como é feita a cirurgia, só que é totalmente por endoscopia. Então o paciente não vai ter nenhum corte na barriga, nenhum furo na barriga, e as vísceras de dentro do abdômen, ou seja, os órgãos internos também, eles não vão sofrer nenhum corte ou retirada, né? Apenas o estômago que vai ser costurado, tá, por endoscopia, e vai ter o seu volume reduzido. Vamos ver o vídeo? Vamos, agora até eu fiquei curiosa. A gente passa um aparelhinho pela boca, que é um endoscópio, e na ponta dele a gente vai colocar um grampeador, que é um mecanismo de sutura endoscópica. Nós vamos fazer algumas marcações no estômago, calculando o local onde vão ser dados os pontos, e depois disso nós vamos fazer essa sutura. Essa sutura vai utilizar então esse aparelho, em média, cada fio a gente dá de 6 a 9 pontos, e depois que o último deles tiver sido feito, nós vamos fazer um aperto, e aí vai ter uma redução do tamanho desse estômago. E nós vamos ver numa ilustração aqui agora do vídeo, como é que é interessante, o que eu queria que o espectador entendesse. Essa parte aqui é como era o estômago antes dele ser suturado. A parte que estava aqui, eu costurei e fiz como se fosse uma bainha. É essa partezinha aqui, tá? Bacana. Ela não funciona. O alimento não passa aqui. O alimento agora ele vai conseguir ocupar apenas essa partezinha do estômago. Então a gente fala que o estômago foi feito com ele um tubo alimentar. Então o paciente vai alimentar e o alimento só consegue ocupar esta partezinha do estômago. É um procedimento muito seguro. Em geral o paciente faz o procedimento de manhã e vai embora à tarde, no máximo no início da noite. Ele vai fazer uma dieta que vai ser muito parecida com a dieta da cirurgia, porque ele sente saciado com pequena quantidade. Então ele vai começar com aquela dieta líquida, depois ele vai levar a dieta para pastosa, mas no final de 20 dias ele vai estar alimentando sólido normalmente, mas vai ficar saciado com pequena quantidade. Que legal. E qual que é a durabilidade desse procedimento? Bom, esse procedimento é considerado um procedimento definitivo. Então é uma modificação da capacidade do estômago definitiva. Durante as revisões que são feitas anualmente, o que pode às vezes ser necessário é fazer um ponto a mais ou outro. E aí a gente pode ir por endoscopia mesmo e faz um ponto a mais. Que é um ajuste, né? Como se fosse um retoque. Isso pode ser necessário ou não. Por isso é que nesses pacientes a gente vai fazer revisão endoscópica todo ano, tá? Mas ao final, o paciente vai ter sempre o estômago que vai ser transformado desse tamanho grande do tamanho pequenininho e vai estar sempre saciado o resto da vida. É um procedimento que também exige acompanhamento nutricional, médico e psicológico, tá? Assim como a cirurgia e o balão intragástrico, que nós já falamos no outro programa. Entendi. Tá? E pelo que eu vi aqui, faço por endoscopia, então não tem sangramentos, cortes, nada disso? Não. O procedimento é sem riscos, muito tranquilo, por endoscopia. O procedimento mesmo leva cerca de 1 a 2 horas e é feito de maneira definitiva. Bem menos, né? Então não é indolor. Na verdade, ela é indolor. Ela é indolor. O paciente não sente, entendi. Agora, em relação ao peso, quanto mais ou menos aí de peso que o paciente pode perder com esse tipo de procedimento? Tá.
Eu vou até fazer um parênteses na sua pergunta sobre as indicações. Então, esse procedimento está indicado para quem tem o índice de massa corpórea, que é aquela relação entre peso e altura, acima de 30. Então, são pacientes aí que estão a partir de 15 quilogramas, digamos assim, acima do peso, tá? A partir daí, eles já podem utilizar essa técnica. Então, qualquer paciente que tiver de 15 a 20 quilos acima do peso pode utilizar. Mesmo aqueles que estão muito obesos e são candidatos à cirurgia bariátrica, às vezes eles têm receio de fazer a cirurgia pelo risco. Aí eles podem utilizar uma técnica dessa. O prazo é que vai variar, você entendeu, Michele? Então, se o paciente tem que perder 15 quilos, ele vai perder em menos tempo. E se o paciente tem que perder 30, 40 quilos, ele vai perder em mais tempo. E durante todo esse período de perda de peso, ele vai fazer acompanhamento médico e nutricional, como eu disse. Ah, entendi. E agora, em relação a quem já fez a bariátrica, a gente sabe que muitas pessoas já fizeram e que voltaram ao peso, né, novamente, engordaram novamente. Elas podem ou não fazer esse tipo de procedimento? Tem algum risco? Não. Elas podem utilizar esse mesmo método. Então, algumas pessoas que já fizeram cirurgia bariátrica, elas voltam, digamos assim, a ganhar peso, né? A gente chama isso de reganho de peso pós-cirurgia bariátrica. E uma das causas já definidas é quando o estômago operado ele alarga, ou também a anastomose, que é aquela emenda entre o estômago e o intestino, ela dilata. Então, nesses casos, você pode, ao invés de reoperar o paciente pela barriga, você pode fazer o procedimento de revisão pela boca, pela endossutura. Então, também está indicada para pacientes que já operaram. O balão intragástrico, que nós falamos na nossa outra reportagem, ele não pode ser utilizado em pacientes que já operaram. Então, esses pacientes eles não tinham muita solução a não ser fazer aquela cirurgia de barriga aberta de novo. Isso aqui veio solucionar o problema. Então, os pacientes que já operaram e ganharam peso, eles vão procurar o especialista, e se o especialista notar que é um problema em relação à cirurgia, ele pode fazer uma revisão por endoscopia. Olha que legal. É uma coisa bem bacana, até porque eu tenho alguns amigos que já fizeram a redução de estômago. A gente sabe o tanto que eles sofreram, porque é uma coisa assim que, né, passa muito mal em relação à saúde mesmo. Eles tiveram que ficar um bom tempo encostado. Então, assim, eu acho que isso veio para poder revolucionar. Porque o pessoal já na verdade, você imagina, a pessoa passou por um procedimento desse, teve a coragem de fazer da cirurgia, né? E teve um resultado e de repente ela começa a perder o resultado. Essas pessoas elas ficam assim a ver navios, ficam sem chão, às vezes desesperadas, entram em depressão porque começam a ganhar peso, né? Então essa nova modalidade de tratamento, que é a endossutura, veio trazer um benefício muito grande para esses pacientes, que eram pacientes que basicamente eles, digamos assim, eles não se dispunham novamente a fazer uma cirurgia convencional. E essa é muito mais simples, como eu te falei. É um procedimento que ela vai ficar internada só um dia basicamente sem complicações, então vai solucionar também o problema deles. Ai, que legal. Mais uma vez, doutor Mauro trazendo pra gente aí sempre muitas novidades, igual a gente sempre gosta, né? Ter esse tipo de informação, até porque a gente tem vários tipos de métodos para poder emagrecer. Acho que é muito importante, está todo mundo procurando uma boa forma hoje, e a gente poder explicar isso para vocês com exclusividade sobre a endossutura gástrica é um prazer sempre. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada e a gente se vê na próxima, né? Então tá bom, um abraço.